A Maria agora, desta sexta-feira, vai tratar de um assunto importante, porém com pouca visibilidade social. Dia 19 de abril é o Dia do Índio e aqui no Brasil a data é pouco lembrada. Mas você de casa já se perguntou como vive a população indígena aqui no Brasil? Quais são as lutas diárias desta população? Para entender a atual situação dos índios aqui em Santa Maria, é preciso fazer uma reflexão histórica e avaliar todo o contexto que envolve o país desde o dia 22 de abril de 1500, data que é anunciada como descobrimento do Brasil. Para responder essas e outras questões, eu vou conversar a partir de agora com um integrante do grupo de apoio aos povos indígenas, Rafael Mafalda Rodrigues, está ao vivo comigo aqui no Santa Maria agora. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos iniciar a nossa conversa então fazendo essa reflexão histórica, né? Falando um pouco sobre os antepassados para depois falar como está a atual situação dos índios aqui no Brasil. Bem, primeiramente gostaria de falar que quando a gente fala em reflexão histórica, né, a nossa história ainda está acontecendo, né? Então a história a gente remete sempre a um passado, mas a história também é atual. Com certeza. E infelizmente no Brasil, apesar dos muitos avanços que já houveram com o passar do tempo, sobretudo na Constituição de 1988, na restauração da democracia no país, muitas violações aos indígenas são cometidas. Então, aquela nossa ideia de que o roubo de terras indígenas, né, a usurpação de suas terras está só no passado, quando os nossos antepassados europeus chegaram aqui, ela é falsa, porque isso não está só no passado, isso está acontecendo ainda hoje. É um processo contínuo e muitas são as ameaças que os indígenas têm às suas terras e os seus direitos básicos, né? Então, sempre cabe a gente pensar sobre isso, né? Sobre quanto que aquele passado que a gente lê nos livros de invasões, de massacres, de tomada indevida das terras dos indígenas não está só no passado, mas ele está acontecendo ainda hoje, no Brasil atual, em 2015. Pois é, essa luta ainda continua, né? Para ter esse reconhecimento, o seu espaço. Como é que está a atuação hoje e as principais reivindicações da população indígena, não só no Brasil, mas principalmente aqui em Santa Maria, Rafael? A nível nacional, está acontecendo essa semana uma grande mobilização indígena em Brasília, né, na capital federal, que essas reivindicações que estão sendo feitas lá em Brasília, elas afetam diretamente as pautas locais aqui do nosso município, com relação aos povos indígenas. Basicamente, o que se está fazendo a nível nacional, os povos indígenas e as instituições parceiras estão lutando contra a PEC 215. A PEC 215 é uma proposta de emenda à Constituição que visa alterar alguns artigos da Constituição de 88 e essas alterações ameaçam a demarcação das terras indígenas e outros direitos que afetam não só os indígenas, mas toda a sociedade, porque afeta também as comunidades quilombolas e a demarcação de áreas de preservação ambiental. Basicamente, essas alterações fariam com que o responsável pela demarcação das terras, tanto indígenas, quilombolas, como de preservação ambiental, seria o Congresso Nacional. Isso seria muito ruim, porque sabemos no contexto atual, o Congresso Nacional é amplamente dominado pelos setores economicamente interessados na exploração da terra, ou a bancada ruralista que nós chamamos, né? Então, se essas pessoas ficarem responsáveis pelas demarcações, é muito provável que essas demarcações não venham a acontecer e também terras já demarcadas venham a ser reduzidas, o que seria um retrocesso enorme, né, nesse processo de reconhecimento dos direitos dos indígenas no nosso país, né? Pois é, trazendo agora para o âmbito local aqui em Santa Maria, como vive a comunidade indígena aqui na cidade e o que principalmente mudou, levando em consideração 5, 10 anos atrás, né, para hoje, 2015, e o que vocês esperam ainda que daqui a um bom tempo esse panorama mude para toda a população indígena?
A população indígena de Santa Maria, ela apresentou certas melhoras nas suas comunidades em função de um maior reconhecimento dos seus territórios, mas esse reconhecimento ainda é um processo que está acontecendo e não está finalizado, né? Nós temos duas comunidades indígenas em Santa Maria, uma da etnia Caingangue e outra da etnia Mimbiá-Guarani. Os Caingangues se localizam próximo à rodoviária e a comunidade Mimbiá-Guarani habita nas proximidades do Distrito Industrial de Santa Maria. Essas comunidades elas têm em média de 15 a 20 famílias cada uma nas suas terras e esses territórios são muito pequenos, né? São 15 famílias, por exemplo, 16 famílias caingangues que vivem em 5 hectares de terra. Então, no quesito de autossuficiência, esse território é inapropriado, né, para suas atividades, para a vivência da sua cultura, né. Nós temos muitos problemas em Santa Maria com relação à saúde indígena, porque há uma certa confusão entre os poderes municipal, estadual, federal de responsabilidade, né? Não há verbas que deveriam ser destinadas a isso, não estão sendo destinadas para a questão da saúde indígena. Eles passam muito tempo sem atendimento, né? E essa situação ela é um misto de ignorância por parte dos gestores públicos e também um pouco de má vontade. Isso é sempre bom a gente fazer esse caráter de denúncia, porque a situação ela se arrasta por muitos anos, né, nesse estado. E nós precisamos que isso seja resolvido urgentemente, né? Pois é, agora eu gostaria de fazer uma pergunta já tratando das políticas públicas que você abordou aí. Qual o principal ponto de urgência que precisa ser mudado o quanto antes, se tratando de políticas públicas para a população indígena? São vários os pontos, claro, mas aquele que precisa sim, ser revisto o quanto antes. Acredito que o principal ponto na questão indígena, tanto a nível local quanto a nível nacional, vai ser sempre a demarcação das terras, né? A demarcação das terras, ela não é uma coisa que é isolada dos outros elementos como saúde, educação e bem-estar, porque na questão indígena, pela própria cultura desses povos, a educação, a saúde, elas estão ligadas ao meio natural, ao meio ambiente e ao processo de vivência da cultura no meio. Então, sem uma terra adequada às proporções da comunidade, é impossível que se tenha esses elementos atendidos com satisfação. Claro que nós temos demandas de saúde, como agentes de saúde que precisam acessar as aldeias, mas não estão acessando por falta de verbas, melhoramentos nas escolas, etc. Mas a questão fundiária, ela é sempre primordial na questão indígena. Pois é, são vários pontos que merecem ser debatidos, tem um conhecimento mais amplo e precisa ter essa importância, por isso que nós estamos abordando esse assunto nessa sexta-feira aqui no Santa Maria Agora. A identidade cultural da população indígena ela é muito forte, a cultura é muito marcante. Como que esse povo trabalha para não perder essa essência e continuar mostrando principalmente as suas artes, o seu artesanato, que é marcante dentro dessa população, ainda passando de geração em geração e fazendo com que a população em geral mude essa visão, né, que tem dos antepassados, como você comentou no início. Em Santa Maria, nós podemos destacar que as duas escolas indígenas que existem, tanto na aldeia Caingangue quanto na aldeia Guarani, elas possuem o ensino bilíngue, né? Então, as crianças elas são ensinadas tanto em Caingangue e Guarani, quanto na língua portuguesa, né? Acredito que a preservação da língua é um dos principais eixos de preservação cultural. Na medida em que você deturpa a linguagem, você deturpa o modo de pensar. Então, a preservação da língua é um trabalho que vem sendo feito na cidade de Santa Maria, graças aos professores e indígenas da cidade, né? E eles têm feito esse belíssimo trabalho de preservação da língua.
E junto com a língua se preservam outros hábitos, outros costumes, né? A confecção de artesanatos, as cestarias, os guaranis, eles têm a prática das esculturas zoomórficas, né? São as esculturas em forma de animal, que é um elemento cultural guarani muito específico. Você não encontra isso com tanta facilidade em outras culturas, é muito interessante, são uma arte muito bela e é passado de geração em geração. E esses elementos que a gente consegue destacar como artesanato, linguagem, eles estão incluídos num âmbito maior, né? A vivência cotidiana das comunidades indígenas nas aldeias, ela segue um outro ritmo, uma outra temporalidade. O tempo do indígena, ele é diferenciado da temporalidade de nós não indígenas, né? Então, por isso que a questão da terra é primordial. É necessário esse espaço, né, para que se pratique um modo de vida originário, né, desses povos. Com certeza. Rafael, você faz parte do grupo de apoio aos povos indígenas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o trabalho que esse grupo realiza aqui em Santa Maria, quantas pessoas aproximadamente fazem parte, qual é a essência e o principal objetivo desse grupo? Então, o GAPIN, né, como nós chamamos o Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, ele é um órgão, é uma instituição indigenista, né? O que seria o indigenismo, né? Indigenistas são esses agentes que trabalham fazendo uma interlocução entre as comunidades indígenas e a sociedade não indígena, né? Então, o nosso trabalho consiste no quê? Nós somos auxiliares do movimento indígena, né? Nós não somos um movimento indígena, as organizações políticas dos indígenas, são totalmente autônomas e nós somos autônomos em relação a elas, mas nós fazemos um acompanhamento. Então, nós auxiliamos eles na produção de documentos a serem enviados para governo estadual, governo municipal, a nível federal também. Nós auxiliamos a acionar o Ministério Público Federal quando necessário e dialogamos com a imprensa local, com a imprensa regional, né? E fazemos esse trabalho, então, digamos assim, usando a metáfora do futebol, nós fazemos um meio-campo, né, entre a comunidade indígena e a sociedade não indígena. Há quanto tempo existe o grupo? O grupo surgiu em meados de 2007, e de lá para cá ele teve várias configurações, né? Tipo, nós já tivemos mais e menos membros, hoje em dia nós temos uma equipe mais ou menos assim de umas 10 pessoas, né? Algumas mais participando do núcleo duro do grupo e outras mais como colaboradores, né? Satélite, assim. O que você pode destacar depois da criação do grupo em 2007, a principal mudança para os povos indígenas depois que esse grupo foi criado para vocês fazerem esse meio campo, né? A principal mudança foi a quebra da invisibilidade, né? Por muitos anos, daria para se dizer sempre, né? Antes mesmo da fundação da cidade de Santa Maria foi um território indígena, né? Mas, infelizmente, eles sempre foram invisíveis ao restante da sociedade, né? E acho que o GAPIN ele vem muito nesse sentido, né? De quebrar essa invisibilidade, de mostrar que essas pessoas elas constituem a nossa história, elas constituem o nosso passado, elas constituem o nosso presente, né? Essa nossa cidade que é tão querida para nós, ela foi construída em cima da terra desses povos, né? Então os nomes, né, muito comuns aqui na cidade, Camobi, Membuí, né? Todos esses são heranças, né, dos povos indígenas. E esses povos são marginalizados, né? Eles não recebem o devido respeito, eles não têm os seus direitos, né, cumpridos, né? Então, acredito que essa quebra da invisibilidade foi o principal ponto. Claro que obtivemos outras vitórias, né, e esperamos obter muitas mais conquista de direitos e cumprimento de direitos para os povos indígenas, mas a quebra da invisibilidade, sem sombra de dúvida, é o principal. Com certeza, esse ponto que você tocou aí é muito importante, até para o pessoal, né, não lembrar somente desses povos no dia 19 de abril, data
que é celebrada o Dia do Índio. Já tem alguma comemoração aqui em Santa Maria que vai ser realizada agora no dia 19? Como é que vocês vão marcar esta data aqui na cidade? As mobilizações nacionais, elas são uma espécie de marcar, né, essa data, né? Essa semana em especial houve muita mobilização. No município de Santa Maria, por enquanto nós não temos informações de que vai haver algum evento especial, mas isso está sendo tramitado ainda, né? Por causa do envolvimento das lideranças locais com a mobilização nacional. Nós temos lideranças que estão lá em Brasília agora, até teria sido muito interessante que eles estivessem aqui para eles mesmo terem falado, mas devido a essas demandas, né, maiores, nós não temos nada programado por enquanto, né? Pois é, sem dúvida já está na hora da gente mudar esse panorama e você pode ajudar. Tudo isso é respeito, é dar direito a esse povo, né, que tanto faz parte, sempre vai fazer aqui da história não só de Santa Maria, mas de todo o Brasil. Eu já quero agradecer aí o Rafael Mafalda Rodrigues, ele que é um dos integrantes do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, por estar aqui no Santa Maria agora, esclarecendo esses principais pontos aqui conosco. Então, muito obrigado e estamos sempre à disposição, sempre que precisar, até trazer algum esclarecimento. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, fique à vontade aí, Rafael. Primeiramente gostaria de agradecer aos telespectadores, né, pela oportunidade e pela TV Santa Maria também, né, de estar vindo aqui falar sobre essa temática tão importante, né. E gostaria de ressaltar, né, que para algumas pessoas não é tão claro, né, por que nós devemos apoiar os povos indígenas, por que nós devemos estender a mão a esses povos, né. Eu acredito que a principal razão é assim, uma dívida moral histórica, né, que nós temos com esses povos, né. Todo o nosso país, nossas riquezas, né, nossas vidas foram construídas em cima desse território e querendo ou não, também muitos dos nossos hábitos, nosso povo, né, também bebe muito da cultura indígena e eles não estão só no passado, né, eles estão no presente, eles estão vivos, eles precisam dos seus direitos reconhecidos e cumpridos, né. Então, assim, o recado que eu dou para o telespectador é que hoje à tardinha, quando estiver tomando seu chimarrão, né, lembre daqueles que trouxeram isso para nós, né, que nos deram esse presente, né, que é a nossa cultura brasileira, né. Com certeza, muitos legados que nós costumamos fazer diariamente foram trazidos pelos índios, então a gente deve muito mesmo a esse povo, né, Rafael? Muito obrigado mais uma vez, boa tarde, parabéns pelo trabalho e sucesso aí nas novas pautas que vão levar adiante, tentando ajudar aí a população indígena, não só aqui de Santa Maria, mas de todo o Brasil. Muito obrigado. Ok, muito obrigado.